Vamos lá. Bom dia a todos. Vamos começar nosso painel sobre desafios e oportunidades para mulheres em posição de liderança. Então, hoje comigo tenho 3 líderes incríveis que vão contar um pouquinho da experiência delas e compartilhar histórias e aprendizados. Então, são elas Ângela Pugliese, presidente da WCFO, Tamara Braga, CEO da Diversidade Hub, e Luciana Costa, membro da diretoria vogal da IBEF. Então, muito obrigada a todas pela presença. Então, para começar, uma pergunta para todas. No estudo, a gente viu que a presença das mulheres no corpo executivo é muito pequena. Vocês poderiam contar um pouquinho como que foi a história de vocês para chegar lá? Posso começar, Amanda? Bom, um desafio, né, gente? Imagina isso, o que era... Amei ver aí as informações da B3. O relatório está super legal, quero mergulhar nesse relatório também. Mas foi bem desafiador, né? Na época, eu estudei economia e eu era uma das 5 numa classe de 25, então era minoria. Quando eu fiz MBA na USP, era 3 mulheres numa classe de 25. E quando entrei para trabalhar em tesouraria no Grupo Abril, eu era uma das poucas mulheres e entrei porque eu falava inglês, porque senão também não entraria, porque era só homem. Então, assim, foi sempre muito desafiador, né? Mas eu tinha um objetivo, claro, e eu fui buscando esse objetivo, que era trabalhar em empresa multinacional. E cheguei, eu acho que nas multinacionais, eventualmente, naquele momento, era mais fácil a gente percorrer esse caminho e subir. E eu virei CFO em multinacional americana, fiquei 10 anos lá, depois fui para uma multinacional suíça, fiquei 10 anos. Então, foi essa a minha trajetória, mas sempre muito solitária, né? O C-Level é muito solitário. E, quando a gente fala de mulher em C-Level, é ainda mais solitário. Gostei muito da fala da Tatiana, que teve aqui. É sobre isso, né? A gente precisa levar mais mulheres para o C-Level. E esse é o grande objetivo da WCFO. Oi, gente, bom dia. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Admiro demais o trabalho de vocês. E eu queria contar um pouco assim em relação à minha história, porque eu sou uma mulher negra, LGBT. Eu acabei de descobrir que eu também sou uma pessoa neurodivergente. E eu venho de uma periferia do Rio de Janeiro, sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então desde sempre trabalho com causas raciais. Vocês podem olhar a minha cara aqui, provavelmente vocês nunca vão imaginar que eu fiz engenharia química. Sou engenheira química de formação, trabalhei na linha de produção durante anos na minha vida. E eu acabei trabalhando diretamente com diversidade exatamente porque eu era sempre a única mulher nos espaços que eu estava. Isso era muito dolorido, né? Porque eu sempre me sentia muito sozinha. Eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sofria todo tipo de assédio moral e sexual possível. E eu era ensinada a engolir e viver, né? Eu acho que a gente passa muito por isso. E é muito triste ver que ainda acontece isso, né? Eu já tenho aí 13 anos no mercado, e isso ainda acontece. E eu acabei fazendo essa migração, eu trabalhei em umas 10 empresas grandes, até chegar a criar a minha própria, e eu acabei percebendo que tinha algumas nuances muito importantes que a gente precisa entender, que é como que a gente conecta a diversidade com o negócio, porque no final das contas, né, principalmente no painel de finanças, como que a gente prova que trazer diversidade para o time vai fazer dinheiro, né, trazer lucro no final das contas. Então, eu convido vocês aí para conversar aqui com a gente hoje sobre isso, porque, vendo todo esse relatório, foi o que eu percebi. Assim. É importante que a gente faça impacto social, obviamente, né, mas a gente estar nessas posições faz com que o negócio cresça, tenha mais sustentabilidade e, no final das contas, a gente consiga ter um negócio que dure mais tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, meninas? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a oportunidade. Estou representando o IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu não sei o quanto de vocês conhecem o Instituto. É um instituto muito, muito legal, do qual eu faço parte há algum tempo, e estou aqui representando. Como falei, eu sou Luciana Costa. A vida de crescer, né, como mulher não é muito diferente do que as meninas falaram aqui. Então, eu, na verdade, minha carreira
por quase 20 anos, trabalhei numa multinacional americana, onde eu tive onde comecei como analista e tive a oportunidade de se desenvolvendo e acabei meu último cargo como CFO na Inglaterra. Então, também tive a oportunidade de vivenciar não só a América Latina, como a Europa e Estados Unidos, nesses 20 anos. E, assim, eu também comecei muito dentro da área de finanças por tesouraria. Tesouraria, eu acho que é o lugar mais solitário de uma mulher, onde muitas reuniões que a gente vai só tem homens e você é a única mulher. Então, como engajar nos assuntos para você também fazer parte, né, do grupo. Então, sempre foi muito desafiador. E com a experiência de também trabalhar em outros lugares, em outros países, não é nem um pouco maior nem menor do que no Brasil. A gente tem um preconceito em todos os lugares do mundo, seja nos países mais desenvolvidos, onde eu comentei que o meu último cargo foi como CFO na Inglaterra. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem desafios muito grandes dentro de C-Level, e é muito importante, a gente vai falar um pouquinho do quadro aqui, o valor que tem não só a mulher, mas a diversidade, e o quanto que isso ainda existe, evoluiu ao longo dos anos, mas que existe ainda muito, muito para a gente junto caminhar e tirar aí o valor de a gente ter não só mulheres, mas uma diversidade grande dentro de C-Level. Muito bom. Você falou um pouquinho sobre a dificuldade que você passou na Inglaterra, mas muito pouco. Quero elaborar um pouquinho mais sobre isso e fazer uma pergunta para todas, né? Eu imagino que, na trajetória de cada uma, tiveram muitos momentos que tiveram que lidar com machismo ou alguma dificuldade por ser mulher. Como que vocês lidaram e superaram isso? Podem começar. Vamos lá, começar? Eu vou continuar aqui, já que eu comecei. Vamos lá. Então, quando eu cheguei na Inglaterra, o meu chefe era um italiano. E italiano, eu acredito se quiser, mas é mais machista do que muitas outras culturas. E não estou falando de melhor ou pior, é só uma questão de diferença. E eu fazia parte de um board executivo onde só tinham homens e eu era a única mulher. E, assim, eu colocava um comentário, simplesmente parecia que ninguém tinha falado na sala, ficava mudo. E isso aconteceu, não estou dando só esse exemplo, mas acontece, né, quando a mulher fala e parece que ninguém falou. E, ao longo, né, eu falei, putz, como que eu vou conseguir me engajar neste lugar, né? Eu lembro que também, enfim, eu comecei a ver que a única forma de eu conseguir começar a colocar os meus pontos de uma forma onde eu pudesse ser ouvida eram através dos meus pares, né? Então, eu acabei ficando muito próxima do vice-presidente de marketing, e aí eu colocava as minhas ideias por ele, até, com o tempo, eu ter buscado e conquistado o meu espaço e credibilidade. Então, o que eu posso falar para as mulheres é que, assim, o problema do machismo não é um problema que está dentro da gente, é o problema que está dentro do outro. Quem tem o problema é o outro, não somos nós. Então, para que a gente não sofra, né, e que a gente busque alternativas e caminhos para que a gente se coloque. Depois de um tempo, né, quase que 6 meses que eu estava lá, aí até o próprio vice-presidente de marketing me trazia para eu colocar os pontos. Ele provocava. Então, não é o melhor, vamos dizer assim, a melhor oportunidade, mas, sem dúvida nenhuma, o que eu quero dizer é que, assim, não desistem das suas ideias e busquem caminhos para que elas aconteçam. Então, sim, que o machismo vai existir, sim, o problema está com o outro, não está com você, e não abra mão das suas ideias, porque eu nunca abri mão das minhas ideias, mas procure caminhos para que sua voz, de alguma forma, seja ouvida. Essa é um pouco... Tem muito... Dá para escrever um livro, né, Angela? Dá para a gente escrever vários exemplos. E, sem dúvida nenhuma, o que eu posso falar é que nunca nenhuma pessoa, seja ela mulher, seja quem for, não desista das suas ideias e busque formas para serem ouvidas. Ok. Bom, gente, até vou pegar um gancho aí, Lu, com você,
porque eu gostei muito da sua fala, o problema do machismo não está dentro da gente, está no outro. O ponto é que a gente precisa se fortalecer para lidar com isso. E a gente se fortalece através do autoconhecimento e de buscar intencionalmente ferramentas de fortalecimento interno. Intencionalmente. Eu tenho usado muito essa palavra porque não vai ser por acaso, tem que ser intencional. E eu acho que assim, o maior desafio que eu vivi foi quando eu fui para essa empresa americana, era um spin-off de uma grande empresa mineradora, o setor de mineração é ultra masculino, e eu fui para uma indústria e só tinham homens. Definitivamente, só tinham, até no RH, que tem mulher, lá só tinha homem. E eu fui me envolvendo, eu fui contratada pelo pessoal, pela equipe lá de fora, e eu fui me envolvendo, e eu era daquela que colocava meus EPs e ia para a fábrica, chão de fábrica e tal. E outro ponto que eu quero colocar também, não aceitem rótulos, porque tem muitos rótulos. Inclusive, para minha colega engenheira aqui, o homem sabe matemática melhor que a mulher. Não é verdade. Então, assim, eu me deparei com um monte de engenheiros, e eu sou economista, com curso em econometria, bem forte, estatística, e eu chegava e eu começava a questionar os números. E eles ficavam, como assim você está questionando meus números? Seu número não está condizente com o que você está apresentando. E aí eles, não, mas você é engenheira? Eu falei, não, eu sou economista, mas eu sei bem essa matemática aí. Então, assim, a gente tem que... E isso faz parte do quê? Do fortalecimento. Então, assim, esse ambiente super masculino, com colegas, meus pares, os outros diretores, também masculino. O concurso foi uma discussão que a gente teve numa reunião de budget, tradicional de budget, aonde ele não aceitava o meu número. E eu falei, não, mas é esse o número se a gente quer entregar esse resultado, que é o nosso compromisso. E ele se descompensou na reunião. E foi tão ruim que a gente acabou a reunião e, no outro dia, ele me chamou, no primeiro horário, a gente estava numa planta, numa fábrica, ele me chamou e ele começou a chorar. Ele começou a chorar me pedindo desculpas sobre o que tinha acontecido. Ele se descompensou completamente, ele começou a gritar. Então, assim, se a gente está centrada, se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente está atuando de forma transparente, gente, a gente tem espaço, a gente conquista o espaço e a gente entrega resultado. Então, mulheres, vamos em frente. E homens, nos ajudem a isso. Eu queria falar um ponto que é bem difícil para a gente, como mulher, em qualquer aspecto, em qualquer momento. Mas existe a menina que está entrando no mercado de trabalho, né, bem jovem, e existe a gente depois que a gente fica mais sênior. Então, eu tive 2 grandes desafios assim na minha carreira. O primeiro foi quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu não sabia como agir, né? Eu recebia assédio sexual moral, eu não sabia como reagir. Quando eu não tinha segurança... Desculpa, gente. Quando eu não tinha segurança com o meu gestor para poder trocar, eu também não sabia o que fazer. E aí, conforme eu fui, né, batendo de cara na parede de várias formas diferentes, eu comecei a me desenvolver. Eu trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Embeleze, cheguei na Ambev. Dentro da Ambev existia uma forma muito diferente de lidar com o desenvolvimento das pessoas. Então, ali eu comecei a entender que os meus resultados valiam mais do que qualquer outra coisa, porque os vieses inconscientes ainda existem muito, né? E dentro de processo seletivo ou de desenvolvimento, isso acaba pautando muito o que o líder vai fazer. E só quando eu entrei na Whirlpool que eu consegui realmente entender o que era uma boa liderança. Então, puxando o que vocês falaram agora, eu sempre tive muito medo de lidar com homens dentro dos espaços, porque eu tive vários traumas durante a minha carreira. E dentro da Whirlpool, quando eu fui trainee, eu tive o melhor gestor da minha vida, que é o Sidney Sugino. Ele foi o meu gestor dentro de todo o meu projeto. Ele me deu a chance de tocar um projeto na área de vendas que era de diversidade, que foi um projeto de adesivo tátil para pessoas cegas poderem usar produtos eletrodomésticos da Brastemp e da Consul. Ele falou, eu vou vender o projeto com você. Ele me fez apresentar o projeto para o presidente da empresa. E foi assim que eu consegui fazer o projeto acontecer em 40 dias. E foi assim que
eu também consegui ir para ser gerente de diversidade da Heineken, porque tudo isso foi abrindo portas para mim e foi me mostrando quem eu era e o que eu queria fazer da minha carreira. Então, é bom que a gente fale também das partes ruins, mas também dos exemplos bons que a gente tem, né? Então, vocês, homens que estão ouvindo a gente, que são líderes, que têm essa possibilidade de abrir portas para mulheres, façam isso com carinho e olhem para a gente de uma forma diferenciada, porque a gente já passou por tantos traumas que a gente fica realmente assustada, né, para poder fazer tudo acontecer. Então, a gente precisa realmente dessa mão para poder fazer tudo isso se desenvolver e chegar nos nossos propósitos e objetivos finais. Parabéns pela superação e exemplo que vocês são para muitas mulheres, inclusive as presentes aqui no nosso evento. O que a gente tem, na verdade, também são casos que não são de sucesso, mulheres que não estão conseguindo chegar lá, porque lidam ainda com problemas de se inserir no mercado de trabalho, ter mais diversidade, principalmente mulheres negras, trans, PCD. Então, uma pergunta para a Tamara, e vem muito em linha com algumas perguntas que chegaram aqui da audiência já. Tamara, como você sugere que as empresas se preparem para trazer mais diversidade? Perfeito. Gente, sempre vem essa pergunta para mim e eu fico muito feliz de poder contar assim, o que eu aprendi com a minha própria experiência. Dentro de todos os aspectos e histórico de trabalho que eu tive a chance de levar a diversidade para algum ponto da minha vida. Eu trabalhei com sustentabilidade, eu trabalhei com produção, com processo, com compras, com vendas, com todas as áreas possíveis e imagináveis. E em todas essas áreas eu dei um jeito de trazer diversidade para lá para dentro. Então é importante que a gente pare de achar que diversidade é só levar alguém para palestrar, fazer uma sensibilização, um letramento, dar 3 treinamentos por ano e está ótimo. Diversidade precisa fazer parte de todos os processos e é responsabilidade de todo mundo, porque é muito difícil que a gente pense que a gente está fazendo diversidade por caridade. A gente tem que entender que se os nossos consumidores são diversos, a gente também precisa ter essa população diversa dentro da empresa para entender quais são as necessidades desses consumidores. A partir desse momento que a empresa consegue entender isso, a gente consegue muito mais longe, porque o gerente de vendas vai entender como atender todos os tipos de consumidores, o gerente de marketing vai entender como vender isso da melhor forma para todos os tipos de consumidores. A pessoa lá da produção vai entender, poxa, eu quero fazer um produto diferente aqui, vou trazer acessibilidade para o meu produto, para mais pessoas com deficiência consumirem o meu produto. Então, tudo isso é uma visão realmente de negócio, né? Diversidade não é caridade, não é só impacto social, é realmente fazer com que seu negócio vire uma perspectiva muito mais diversa em todos os pontos. Então, hoje eu tenho uma metodologia de gestão de diversidade baseada em trazer diversidade para o negócio, trazendo essa visão 360. E aí a gente tem 4 pilares principais que a gente precisa olhar. Então, o primeiro aí, obviamente, letramento e sensibilização, para todo mundo ficar letrado e também nivelado. A gente tem um outro ponto que é muito importante, que é a parte de conteúdo, como que você está comunicando isso internamente e externamente, porque senão você não consegue também atrair colaboradores diversos para a sua empresa. O terceiro ponto é tecnologia, né? Não tem como a gente fazer nada hoje sem tecnologia, sem inteligência artificial. Então, como que a gente conecta tudo isso em tecnologia e inovação? E, por último, mais ou menos importante, a parte de produtos e serviços. Conforme você vai movimentando internamente para ter mais representatividade, você vai perceber que seus produtos e serviços vão chegar de uma forma muito mais diversa para o seu consumidor. Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi esse projeto da acessibilidade que eu fiz. A gente conseguiu fazer esse projeto, as pessoas com deficiência começaram a olhar para o Whirlpool como uma empresa acessível, que olha para as pessoas com deficiência, e a gente começou a receber muito mais candidatos que eram pessoas com deficiência. Então, isso mostra, né, que acaba virando uma circularidade. A gente está até escrevendo um livro sobre essa metodologia de gestão, tá? Vou dar aqui já o spoiler, em novembro eu vou estar lançando esse livro, mas essa é a ideia. Como que a gente consegue trazer esse conhecimento, mas que a gente consiga colocar isso na prática no dia a dia? Senso de diversidade, grupos de afinidade e muito escutativa, porque a gente sabe, né, principalmente aí no relatório que a gente recebeu, né, que hoje não tem representatividade nos altos cargos. Então, como que a gente faz com que a alta liderança ouça as pessoas que estão na base? Porque, infelizmente, ainda a diversidade está só na base. Então, vamos fazer esse fomento acontecer para que a gente consiga entregar produtos, serviços e também uma comunicação muito mais acessível e inclusiva. Muito bom, muito obrigada. Eu só queria adicionar um ponto de diversidade. Para mim, diversidade, ela é o mesmo. Eu olho a diversidade como inovação, né? Porque
E por que disso? Porque, para mim, quando a gente pensa todo mundo da mesma forma e do mesmo jeito, dificilmente a gente vai inovar. Então, para mim, o valor da diversidade está no valor da gente ir trazer uma ideia diferente. Eu não sei o quanto da importância do network, onde todo mundo se conhece, e da importância do network que poucas pessoas se conhecem. A partir do momento que você tem uma discussão que é diferente ou não é a mesma da que você está acostumada, traz uma lente para você muito diferente do que você imaginava. Então, para mim, tudo isso que você falou, Tamara, sem dúvida nenhuma, é até muito didático, e fica fácil da gente visualizar, mas a minha experiência de diversidade é o ponto de eu só consigo trazer uma inovação com uma lente diferente. E essa lente não vem de pessoas iguais, essa lente vem de pessoas diferentes. Então, para mim, inovação e diversidades, elas estão 100% correlacionadas. Eu queria só deixar um pouco desse mindset na cabeça de vocês. Lembrem, porque falar do mesmo, dificilmente você vai trazer uma ideia diferente do que você faz. Muito bom. Mudando um pouquinho o assunto, e um outro tema que é muito importante para a liderança feminina é conciliar maternidade e carreira. Falo como mãe até, porque a decisão de ser mãe ela impacta a carreira de uma forma permanente. E também é uma questão para a empresa, quando vai contratar uma mulher, a questão da maternidade. Então, eu queria falar um pouquinho da Luciana, que é mãe de 3 filhos, e está aqui com a gente hoje. Depois de 3 filhos, não conseguiria com 1, eu quase não chego. Então, Luciana, como você sugere que os interesses da empresa e o bem-estar da mulher estejam alinhados? Bom, vamos lá, é verdade. Sou mãe do Tiago, de 22 anos, da Júlia e do Pedro, que são gêmeos. Então, eu brinco que ser gêmeos e trabalhar numa multinacional americana, como eu trabalhei, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, o que eu queria falar, né? Eu acho que, a sua pergunta com relação ao bem-estar e à empresa. É fato que a gente só tira o melhor resultado de qualquer pessoa, seja da mulher, seja de um homem ou qualquer um dentro de qualquer indivíduo, quando ele está bem, né? Quanto melhor o indivíduo tiver, melhor a performance vai ser. Então, na verdade, um ganha-ganha, né, para os dois. Por isso a importância hoje das companhias, isso acho que depois da pandemia tomou uma forma muito maior, que a gente fala do well-being, né, de como que a gente estar bem. Então, isso é um dado, estatisticamente mostra isso. Por isso que as empresas têm que estar atentas de como que a gente faz isso também com as mulheres. Então, uma das coisas que eu fiz, quando alguns hubs de mulheres que eu tive, inclusive, sou aqui associada, sou co-founders aqui com a Ângela do WCFO. É realmente um trabalho incrível que a gente faz, e essas meninas trazem muita vida. Mas, assim, tive um hub também de mulheres na Inglaterra, e onde só o fato da gente trazer, receber uma mulher, quando ela volta de uma licença maternidade, para que a gente acolha ela de uma forma que ela entenda que, sim, é difícil deixar o filho, mas que a gente está aqui para apoiá-la, faz toda a diferença. Então, eu colocarei isso no bem-estar. Hoje, um ponto também muito importante, eu não sei o quanto de vocês têm aí o conhecimento, e está muito, na verdade, tem metodologia muito estabelecida hoje, em segurança psicológica de times. Para a pessoa, e aí não falo só a mulher, performar da melhor forma e para trazer a inovação para a companhia, ela tem que estar disposta, ela tem que estar segura, que nem a Ângela falou, em arriscar, em tomar um risco e se expor. Então, você está num ambiente onde você tem medo de falar, onde não, é melhor eu ficar quieta, porque depois isso vai ser usado contra mim, é péssimo. Então, como que a gente trabalha o bem-estar? Tira o melhor do seu time, tira o melhor da mulher para a empresa e para o resultado, sem dúvida nenhuma, a gente cuidando deste ambiente para que seja um ambiente saudável, para que seja um ambiente seguro e inovador. Então, acho que esse é o meu ponto aqui, como que a empresa tem que ficar atenta para isso. Posso adicionar um pontinho em relação a isso? Eu sempre faço um exercício sobre maternidade, quando eu vou dar treinamentos, que é o seguinte: quando você pensa numa pessoa que você confia, quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Sua mãe.
Como que isso não é retratado no trabalho? Por que a gente fica com medo de contratar mães? Se a nossa mãe é o melhor índice aí de confiança que a gente tem. Eu vou dividir aqui com vocês um spoiler, que eu não deveria estar contando, mas eu estou esperando o meu primeiro filho. E, gente, é uma sensação muito louca, assim, porque a minha mãe foi meu maior exemplo de liderança na vida, e a minha mãe só pôde estudar até a 4ª série. E ela lutou por mim de um jeito assim que me deixa arrepiada todos os dias que eu falo sobre ela. E hoje que eu estou esperando um filho, eu percebi que eu sou muito mais potente do que eu era antes de descobrir isso, porque eu faço qualquer coisa para poder fazer com que essa criança tenha a melhor vida que ela puder ter. Então, pensem nisso quando forem fazer um processo seletivo, né? Pensem na mãe de vocês, pensem no que ela já fez por vocês também. Era esse o recadinho que eu queria dar. Obrigada. Recadinho não, recado maravilhoso, parabéns. E a gente tem, infelizmente, pouco tempo aqui, mas tem uma pergunta muito boa para a Ângela que eu tenho que fazer, porque a gente falou bastante sobre impacto para as mulheres, mas a gente não pode falar sobre o quanto a diversidade traz o lucro para o negócio. E, Ângela, quais são os benefícios de ter o C-Level e o Conselho com mais mulheres? Bom, os benefícios são diversos, né? São realmente muitos. Eu vou começar um pouco antes de entrar na empresa, falando, compartilhando aqui com vocês, falas de amigos executivos meus, que falam assim, nossa, eu quero muito que a minha mulher vá trabalhar, porque daí eu não fico com a responsabilidade de ser o provedor sozinho em casa. Tem uma questão social, gente, importante aí, da mulher estar trabalhando e contribuir também. Né? Então, é importante desmistificar muita coisa, inclusive a de ser mãe. A gente teve uma associada que virou para a gente e falou assim, nossa, eu fiz uma entrevista e a pessoa virou para mim e falou assim, não, mas agora, nesse momento, você foi mãe, né? Acho que, nesse momento, não vai ser bom você vir para cá. Aí ela virou para a gente, né, e é importante ter esses ambientes onde você possa compartilhar. Ela virou e falou assim, mas eu vou ser mãe o resto da minha vida, né? Então, é isso, gente. Então, assim, tem muita rotulagem, tem muita frase pronta, né, que a gente tem que desafiar. Então, agora, voltando aqui para o tema do resultado, essa diversidade aqui, a Lu e a Tamara já falaram, a questão da inovação, né? Começa na inovação, gente. É diversidade de pensamentos, né? E não dá para ter diversidade, eu já escutei isso de executivos também, não, eu só trabalho aqui com diversidade de pensamentos. Não dá para ter diversidade de pensamentos se você não tiver diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de opção sexual. Você tem que ter todas as diversidades para você conseguir ter diversidade de pensamento. Senão, você fica replicando o mesmo o tempo todo. E esse mesmo não inova. A gente tem cases de mercado, já que a gente está falando de, né, empresas listadas e tal, que aonde você vê empresas que o business é dedicado a atender mulheres. São produtos para mulheres. Você olha o conselho, não tem uma mulher. Você olha o C-Level, tem uma mulher, provavelmente no RH. Entendeu? Então, assim, como que essa empresa vai ter sucesso? Claramente, ela não tem sucesso. Aí a gente começa a acompanhar os resultados e ver, realmente não tem sucesso. Então, assim, a inovação ela é super importante. E a gente não pode esquecer também que a cultura vai mudando. No decorrer do tempo, as nossas crianças vão virando gente grande, elas foram educadas por nós, e elas também já não aceitam mais isso. Elas querem outras soluções, outros produtos, outras opções. Então, assim, a gente vai, em breve, ter esse consumidor que vai falar, daqui eu não compro porque não está alinhado com o meu valor. Precisa estar alinhado com o meu valor. Se essa empresa ela cuida do clima, ela cuida da diversidade, ela tem ação social, eu compro aí. Eu tenho filhos com mais idade, eles já estão ligados nisso. Sim. Então, a gente não pode esquecer isso. E já tem estudo da McKinsey, da Catalyst, que fazem uma correlação entre a representatividade feminina no C-Level, no conselho, o resultado da companhia e o valor de mercado. Então, gente, já é provado, com números, né, que aí não tem o que questionar, que as empresas com mais diversidade elas trazem maiores resultados.
Excelente. Infelizmente, o tempo acabou. O Cássio está brigando comigo ali, que a gente tem que seguir. Mas, gente, quem tiver alguma dúvida e queira conversar um pouquinho sobre mentoria, quais cursos seguir, como buscar, tenho mulheres incríveis que vão estar com a gente no café aqui para conversar com vocês. Obrigada. Obrigada, gente.